Oi, bom dia! Tudo bem aí? Espero que sim. Desejo a todos vocês uma feliz semana cheinha da presença de Deus, tá bom? Um beijinho no coração aí de vocês. Faz o favor para mim, peguem o LA, página 21. Pode ser? Então vai lá. Pega o LA para a gente conversar um pouquinho sobre coesão referencial, uso de sinônimos, tá bom? Coesão. Quando eu falo de coesão, eu estou querendo deixar o meu texto enxuto, sem repetição de palavras. Um texto claro, objetivo, que a mensagem vai ser passada de forma clara. E para isso, eu vou ter que substituir palavras repetidas por pronomes ou por sinônimos, tá bom? Coesão. Leia aí junto comigo. É a relação de continuidade e conexão que se estabelece entre as palavras, as orações ou os parágrafos de um texto. Coesão referencial. Um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária em um texto é o uso de sinônimos. Palavras que aproximam o significado. O significado fica muito igual, muito parecido, né? Palavras de quase igual significado. Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, sinônimos. Sinonímia, então, é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras, acabamos de ler aqui um pouquinho acima, né? Duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, sinônimos. E aqui eu pergunto o que é um sinônimo, o que é uma sinonímia. E aí, qual que você vai marcar? Embora tenham significados diferentes, apresentam significados contrários, apresentam o quê? Significados iguais ou semelhantes. Letra C. Quando eu falo garoto e substituo por moleque, garoto é uma expressão mais suave de ouvir. Moleque representa o garoto, mas é uma maneira mais pejorativa, mais preconceituosa, às vezes, de dizer, não é? Ah, seu moleque, tem gente que vai se ofender. Leia o trecho a seguir. A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante que vivia no mundo um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos, e seu fiel escudeiro resolveram, no século XVII, caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El Ingenioso Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares, né? Os livros de cavalaria que a gente viu no começo da unidade, que eles tinham as novelas e que os heróis salvavam as donzelas indefesas, né? Narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. A tia já até marcou, porque eu quero falar sobre isso bem faladinho com vocês. Localize no texto as informações solicitadas abaixo. Um
termo que retome a expressão Dom Quixote. Ó, eu começo aqui. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante, né? E também aqui, resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler os livros de Miguel de Cervantes. E aí, quem que é esse personagem? Dom Quixote. Então, quais são as expressões que retomam Dom Quixote, evitando a repetição de palavras? Abram aspas. As informações são, os termos são, abram aspas, um cavaleiro andante, fechem aspas. E, abram aspas, um personagem, fechem aspas, certo? 2 termos que fazem referência a Miguel de Cervantes. Ó, tá bem aqui, ó. Elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, certo? Então, você vai escrever 2 termos. Aqui pediu só um, a gente colocou 2, aqui a gente vai colocar 2 termos. Seu criador e um dos maiores escritores da literatura mundial. Então, abram aspas. Seu escritor, fechem aspas. E, abram aspas, maiores escritores, um dos maiores escritores da literatura mundial, fechem aspas, certo? Releia este trecho. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. A palavra inovar tem o mesmo sentido, tem um sinônimo de mudar, preservar, recuperar, consertar. Miguel de Cervantes resolveu mudar. Muito bem. Resolveu mudar. Número 4. Releia este outro trecho. Esta história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. A palavra destacada tem sentido de atenuar, depreciar, valorizar, fatigar. Essa história, a princípio, elevou, quer dizer, valorizar, valorizou. Acertou, quem assim colocou. Vamos para agora o número 5. O número 5 fala assim: no trecho a seguir, complete as lacunas com sinônimos das palavras que estão no texto original da página anterior. Então, vamos lá. A gente vai olhar aqui, né, no texto anterior. Você fica aí com o seu material aberto e a gente vai observar quais palavras daqui nós vamos escrever aqui, né? Só que os seus sinônimos. Nós vamos escrever os sinônimos das palavras que já estavam lá no primeiro texto que a gente leu. Combinado? Então, vamos lá. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos, se você está com a sua apostila aí, você vai ver que a palavra lá é encanta, né? Encanta. Qual é um sinônimo de encanta? Deslumbra, fascina, tá bom? Então, escrevam isso. Encanta, lá estava escrito encanta. Sinônimo de encanta, deslumbra, fascina, tá bom? Um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro, né? Está escrito lá, fiel escudeiro. Um sinônimo de fiel seria fiel, leal. Muito bem. Leal, escudeiro, resolveram no século XVII caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio, simples, elevou seu criador ao posto de um dos, lá no texto está escrito maiores escritores. Então, a gente vai escrever aqui melhores, melhores, né? Um sinônimo nesse contexto.
melhores escritores da literatura mundial, estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Um sinônimo de populares, os livros eram muito conhecidos, narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava muito. Aqui a gente vai gostar, que gostava demais. Aqui a gente coloca muito, tá? Então, conferindo, não dá para a tia digitar. Então, vocês vão escrever fascina, deslumbra, leal, aqui melhores, aqui conhecidos, aqui demais, tá? Fascina, leal, melhores, conhecidos, demais. Lá está escrito demais, a gente escreve muito aqui. Preencha a cruzadinha com sinônimos das palavras apresentadas a seguir. Sinônimo de velho, começando com A, ancião. Ancião. Calmo. Manso. Manso. M-A-N-S-O. Claro. Claro. Alvo. Alvo. A-L-V-O. Alvo. Simples. Número 5. Número 4, né? Desculpa. Número 4 aqui, ó. Número 4. Simples. Modesto. 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 Suar, transpirar. Então, aqui. Número 1, ancião. Número 2, manso. Número 3, alvo. Número 4, modesto. Número 5, transpirar. Encontre no quadro a seguir as palavras que podem ser empregadas como sinônimos das palavras listadas e escreva-as nas linhas correspondentes. Começa, cansado, feliz, perto, perder, sonhar, horrível, pequeno, sumiu, valente, despertar, encontrou, perdeu, distante, início, sumir, ruído, corrente, encontrar, bravo, escasso, dormir, enorme, terminar, saiu, muito, menos, tá? Então, agora, a tia vai dar aí um tempinho para vocês preencherem aí, para vocês acertarem, tá? A tia vai dar 3 minutos para vocês preencherem aí. E eu vou ficar aqui. E espero que acerte, né? Por exemplo, eu quero sinônimos e vocês vão procurar aqui no texto. Alegre, feliz. Aqui, feliz. Já tá dando 3 minutinhos. Podem fazer.
Então, vamos lá. Alegre, feliz. Muito feio, horrível. São sinônimos, tá? Não vai colocar antônimos, não. Antônimo é o contrário. Sinônimo, palavras que se aproximam no significado. Longe, distante. Longe, distante. Achar, encontrar. Achar, encontrar. Acordar, despertar. Despertar. Desaparecer, sumir. Desaparecer, sumir. Feroz, bravo. Feroz, bravo. Barulho, ruído. Barulho, ruído. Começo, início. Começo, início. Acabar, terminar. Acabar, terminar. Pouco, escasso. Pouco, escasso. Demasiado, muito. Demasiado, muito. Muito grande, enorme. Muito grande, enorme. Próximo, perto. Próximo, perto. Certo? É muito bom a gente ampliar o nosso vocabulário, porque quando precisarmos de substituir palavras ou expressões repetidas, a gente já vai ter uma bagagem, né? Já vai ter uma reserva de palavras para que a gente possa substituir e evitar essa repetição, esse texto que fica cansativo, repetitivo para o leitor. Certo, amores? E para dar continuidade a esse assunto de coesão textual, a tia quer que vocês terminem a tarefa desse livro de atividades, páginas apenas 24 e 25, tá bom? Para a nossa próxima aula, que eu vou estar corrigindo com vocês, né? Marca aí na sua agenda, por favor. LA, né? Livro de atividades, páginas 24 e 25 apenas. E essa aula vai ser para quarta-feira, hoje dia 13, 14, dia 15, tá? Então, marca aí para quarta-feira, dia 15, a tia vai corrigir. Entenderam? Não é fácil? Só fazer sinônimos, tentar achar a palavra que substitui, ou o pronome que substitui. Quando eu falo, o homem fez a casa, o homem vai vendê-la. Para não ficar, né? Ó, o homem fez a casa, o homem vai vender a casa. Olha que texto mais repetitivo. Então, para ficar melhor, o homem vendeu a casa, ele vai vender lá. Neste caso, eu não troquei por sinônimos. Eu evitei a repetição colocando pronomes. Isso evita a repetição de palavras, tá certo? Então, nas outras páginas, vocês verão isso, tá? Bastante o uso de pronomes também, evitando a repetição e deixando o texto coeso. Um beijo para vocês, até a próxima. Obrigada por ter ficado e assistido. E faça tudo bem feito. Tchau.